A IA não vai acabar com quem ama produzir vídeos, ela vai criar um mercado para quem odeia. Faz tempo que eu não falo muito sobre o mercado do audiovisual como um todo, apesar de estar inserido nele, trabalho e edito vídeo todo dia, mas eu tenho percebido um movimento se criando, tenho refletido sobre esse assunto, eu queria compartilhar com vocês para ver se eu não estou viajando muito. Com o surgimento e o desenvolvimento, e cada vez mais com esses updates das IAs, a gente tem ouvido muitas pessoas falando que a IA vai roubar o trabalho dos artistas, de certa forma, né? Da galera que trabalha com criação, porque o acesso ele está muito mais facilitado, e eu concordo com isso. Só que tem um ponto, na verdade, que eu tenho refletido, acho que é isso que tem acontecido e cada vez vai acontecer mais, que é o seguinte: a IA, ela funciona como uma ferramenta que dá acesso às pessoas que não teriam aquele acesso na criação, por exemplo, nesse mercado que eu estou, no mercado do audiovisual, que dá acesso a pessoa a criar vídeo do zero, criar artes, né, criar posts para o Instagram e tudo mais. E, cara, eu acho que a IA cumpre muito bem essa função. Além, obviamente, da geração de texto. Enfim, essa parte toda de criação, todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo com relação à IA. Só que qual é o ponto que eu estou refletindo? Eu acho que, de um lado desse mercado, existem as pessoas que, assim como eu, elas trabalham no audiovisual porque elas criaram uma paixão de criar. No meu caso, por exemplo, que trabalho com vídeo, eu me apaixonei pela arte de criar, de pegar uma câmera, de ir pra rua, fazer foto, fazer vídeo, de editar, de fazer ajustes de cores, de fazer uma montagem, de colocar uma trilha legal e a partir daquele momento criar uma sensação, criar uma emoção para a pessoa que está vendo. Como a gente tem ouvido falar bastante sobre IA, que vai gerar roteiros em 10 segundos, 500 roteiros em 1 minuto, vai criar vídeo em 30 segundos, vai criar vídeo sem ter necessidade de você ir lá gravar e tudo mais. Eu entendo quando a gente fala da IA como ferramenta de substituição de tarefa que você não gosta de fazer, cara. Tipo, a pessoa é dentista, ela precisa fazer post, ela não gosta de fazer post, e ela, ao invés de contratar alguém para fazer, um designer para fazer, ela vai lá e paga mensalmente ali a IA e consegue criar. Eu entendo, faz um certo sentido de certa forma, até determinado momento. Mas e pro cara que gosta de criar? O cara que tem o desejo de criar, que ele primeiro se apaixonou pela arte de criar, para depois ele entender que ele queria trabalhar com aquilo e fazer dinheiro com aquilo. Será que para essa pessoa faz alguma diferença? Eu acredito que faça, porque aí se eu, por exemplo, enquanto filmmaker e editor, decidir criar tudo pela IA e nem precisar de uma câmera para poder ir gravar e tudo mais, para mim perde totalmente a graça de criar, de gravar, de editar. E por um outro lado, a IA, eu acredito que está caminhando para um lugar, e o mundo, de certa forma, o comportamento humano, de certa forma, está caminhando para um lugar onde a IA ela é vista como um conteúdo fake. E aí, o conteúdo que é criado através da IA é um conteúdo que não tem credibilidade. Então, por exemplo, se você pegar uma imagem, uma foto bonita, se você achar que essa pessoa está bonita demais na foto, ou se você conhece a pessoa pessoalmente e quando olha para a foto vê que está muito diferente do que você conhece pessoalmente, pelo menos aqui onde eu moro, onde eu vivo, eu escuto as pessoas falando: ah, isso é IA. Ou seja, isso não é verdade. Ser IA é sinônimo de não ser verdadeiro. Tem sido cada vez mais, né? E eu tenho pesquisado também, ouvido alguns, tenho consumido, na verdade, alguns conteúdos na internet e tenho percebido por dados, inclusive, de que as pessoas estão deixando de consumir conteúdos porque eles são feitos por IA. O próprio YouTube aqui, ele tá deixando de monetizar ou reduzindo a monetização, alguma coisa desse sentido, dos conteúdos que são feitos com IA. Então, qual é o sentido de a gente continuar fazendo conteúdo com IA? E no nosso caso, estou falando aqui com a galera que é do mundo da criatividade, né? Para mim, a graça da coisa é eu pegar a câmera, eu estar falando aqui com vocês, e botar o arquivo no computador e editar, e eu ver que aquilo ali foi realmente eu que fiz e que foi fruto de um esforço, de um conhecimento, de um aprendizado e que foi de verdade. E aí, do outro lado dessa ponte, digamos assim, existem as pessoas que querem consumir um conteúdo de verdade. Existe um público que entende o valor da realidade daquele conteúdo ter sido feito
por alguém que conhece, que entende, que estudou para aquilo e que se coloca na posição de admirador desse conteúdo. Não é só sobre o produto final, sobre a qualidade do produto final, que muitas das vezes pode ser feito com mais qualidade através da IA do que pelas mãos humanas, mas tem também menos realidade naquilo, é menos orgânico. Então, o que vai acabar acontecendo, na minha opinião? Vai acabar se formando uma comunidade de criadores e consumidores que gostam de coisas reais e que não vai se deixar levar pelo conteúdo de IA como um produto final, porque gosta de coisas mais contemplativas. Essas pessoas se encontrando e formando essa comunidade, vai se criar esse mercado e que vai ter remuneração, vai ter realmente um mercado ao redor disso, vai ter gente sendo paga para criar coisas de verdade, vai ter um público, uma audiência que é muito mais voltada, ou que é 100% voltada para um produto que é feito de verdade. E aí, a IA, ela vai só existir num mercado onde o que é vendido é solução de problemas, e não é mais uma arte contemplativa. Para meio que embasar um pouco isso que eu estou falando aqui, o que eu pensei e tenho refletido ultimamente? Tem mais ou menos um mês que eu assisti o filme A Odisseia. E dentro dessa indústria do cinema, eu acho que é um prato cheio a gente falar sobre investimentos no mundo do audiovisual, porque onde seria um lugar melhor para pegar esse dinheiro e colocar numa produção, se não no cinema? E principalmente em filmes, em histórias que são irreais, que não são do mundo real, digamos assim, que nem tem o compromisso de ser necessariamente, e que é um prato cheio para poder criar coisas que não existem, criar monstros e fantasmas e tudo mais, e fazer isso num estalar de dedos com a IA, economizando inclusive milhões de reais ou de dólares na produção do filme, porque seria simplesmente pegar o orçamento que é dado para o filme, formar uma equipe de especialistas em inteligência artificial, em geração de vídeos através de inteligência artificial, pegar esse roteiro já pronto, entregar na mão dessas pessoas e botar essas pessoas para criar esse filme através de inteligência artificial. Seria muito mais barato, com toda certeza. O filme A Odisseia, por exemplo, que eu citei aqui, é um prato cheio para ser criado através de inteligência artificial. Então tem ser humano se transformando em porco, tem deuses, tem ciclopes, tem gigantes. Então, por que não pegar toda essa história e jogar na geração de inteligência artificial para criar o filme? Eu acredito que isso não vai alcançar o mundo do cinema, por exemplo, porque, por um lado, existem os diretores que prezam por essa experiência por completo, então de fazer uma escolha de elenco, de escrever uma história que, mesmo que seja uma ficção científica, ela vai levar pessoas reais para poder produzir, tanto as pessoas, os atores com quem as pessoas se identificam, quanto as pessoas que estão trabalhando ali por trás daquele filme para que ele seja gravado da melhor forma possível. Toda essa experiência vivida entre as pessoas ali no set de gravação. E, por um outro lado, também existe o público contemplativo dessa arte do cinema, que vai também querer ir ao cinema e assistir uma coisa feita de verdade e tentar se colocar na cabeça do diretor. Poxa, como é que ele pensou nisso? Como é que ele teve essa ideia? Como é que ele imaginou isso num formato de uma cena de vídeo, para que as pessoas consigam olhar para aquele vídeo e sentir o que ele projetou na cabeça dele? Então, eu acho que isso tudo vai movimentar um mercado que não vai ser atingido por essa IA que substitui o trabalho de seres humanos. É óbvio que a gente, enquanto filmmaker, enquanto designer e tudo mais, fotógrafo, a gente não pode se colocar no lugar do cinema, porque o cinema é uma indústria que é high-end, onde são produções milionárias e tudo mais, mas acho que esse conceito de criar coisas de verdade, documentar coisas de verdade, ele vai se estender para a gente também, e vai haver esse mercado onde essas pessoas vão se encontrar. Os artistas e os fãs vão se encontrar. E isso cria, obviamente, uma esperança de tirar também essa ideia da cabeça das pessoas de que, caramba, agora eu vou ter que aprender a fazer vídeo com IA porque ninguém mais vai ter câmera, as pessoas já têm celular e tudo mais, e não vai mais desenvolver mais as ideias por aí, criar um roteiro, criar uma história, gravar, editar, fazer color grading e tudo mais. Bom, eu comecei falando esse assunto lá no meu Instagram e acho que eu falei de uma forma meio rasa e pensei, por que eu não falo sobre isso no YouTube, que é um lugar onde as pessoas estão mais propensas a mergulharem um pouco mais, serem um pouco mais
profundos nesses assuntos e refletirem um pouco mais sem aquela métrica de 1 minuto para poder explicar tudo, né? Então me fala o que você achou, deixa um comentário aqui. Se o mercado do audiovisual está funcionando de uma outra forma que eu não estou vendo, me conta aqui, mas eu criei essa expectativa e eu acho que vai funcionar mais ou menos dessa forma.